O título dessa mensagem é O Senhor Deus é o seu pastor? Mas quando eu estava ali durante o louvor, Deus colocou algo no meu coração para fazer uma pergunta para o povo dele, que somos nós. E a pergunta é: quem é Deus para você? Quem é o Deus Todo-Poderoso para você? Talvez você vá responder que Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é. Que Ele é o dono da vida, e Ele é. Que nele está a vida, nele está a sabedoria, e Ele é tudo isso. Mas a pergunta é: quem é Deus para você? Quem tem sido Deus na minha vida? Porque ao responder, ou pelo menos ao pensar nessa pergunta, essa pergunta nos leva a uma reflexão. E nos tira de um padrão religioso. Nos tira de uma religiosidade. Quando Deus nos pergunta: quem sou eu para você? Isso nos faz parar e pensar: como é que eu estou me relacionando com esse Deus? Será que Deus é para mim um ser todo-poderoso, mas que está lá em cima no alto e não olha para os detalhes da minha vida? Será que Deus está comigo somente nos dias bons, e nos dias maus parece que Ele se ausentou, ou que Ele tem outras coisas para se preocupar e não se importa comigo? Quem é Deus para você? Como tem sido o seu relacionamento diário com o Senhor? De que forma você tem se relacionado com esse Deus? De que maneira Deus tem se manifestado para mim e para você? Nós vamos meditar hoje no Salmo 23. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E vamos aprender algumas coisas, vamos compartilhar algumas coisas desse Salmo. E eu vou ler o Salmo todo e depois a gente vai analisar versículo por versículo. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lindo esse salmo, né? É um salmo maravilhoso, e eu fiquei muito feliz quando Deus me levou para esse salmo. No verso 1, o primeiro versículo diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, vamos olhar um pouco para a nossa vida, trazer este versículo para o lado bem prático. Às vezes falta, não falta? Às vezes falta o emprego. Às vezes falta o descanso. Às vezes falta a paz, quando a gente está num momento de turbulência. E muitas vezes as pessoas olham para si mesmas e falam: poxa, parece que está faltando tudo. Então, como é que a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se muitas vezes na nossa vida diária falta alguma coisa? Vocês já pensaram nisso? Não. Mas a palavra de Deus não erra, ela não falha. Quando a gente vai para olhar esse versículo especificamente no original, no hebraico, o sentido, não existe, nesse versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No hebraico não existe a palavra nada. Mas o sentido é um pouquinho diferente. O sentido é esse: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará.
É a presença dele que não vai nos faltar. Ainda que em algum momento falte o emprego, como eu já passei por essa situação, ainda que em algum momento falte o descanso, falte a paz, ainda que em algum momento falte qualquer coisa, mas a presença dele não te falta. A presença dele não nos falta. E isso é que tem que mover o nosso coração. E eu creio que a palavra que está lá em Abacuque, aqueles versículos tão conhecidos, o versículo 3, do 17 ao 19, que era um momento terrível, que Abacuque estava vivenciando e vendo acontecer no meio dele, e junto ao povo dele, povo de Israel. Ele tem a ousadia de fazer essa oração. Pois mesmo que a figueira, e eu peguei uma versão aqui, chamada Bíblica Judaica Completa, porque eu achei que ela está bem dentro daquilo que eu estou querendo passar para vocês, daquilo que Deus falou comigo também. Que diz assim: pois mesmo que a figueira não floresça, e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir os seus campos, ainda que a oliveira não consiga produzir e os campos não forneçam comida para todos, e a ovelha desapareça do cercado, e não existam vacas nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, tirarei o meu júbilo do Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Ele me faz veloz e confiante como servo, e me torna capaz de transpor os lugares altos. A situação estava caótica para Abacuque, mas ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. O Senhor é o nosso pastor o tempo todo, e a presença dele não nos falta. A presença dele está sempre conosco. Então, não importa a situação que você talvez esteja vivendo, entenda que no meio dessa turbulência que talvez você esteja vivendo, a presença do Senhor está contigo. É que muitas vezes nós não nos apercebemos disso, e aí nós entramos em desespero, e nós queremos resolver as coisas. É como eu estava tomando um café com um empresário hoje à tarde, e ele disse para mim, quando a gente já fez tudo, nada deu certo, aí a gente lembra, vou orar. Sendo que, na verdade, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é orar. E depois, claro, na direção de Deus, fazer o que nós temos que fazer. Prosseguindo, o verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Esse é um lembrete de Deus para nossas vidas. Porque a gente lê esse versículo, a gente entende isso, a gente sabe disso, mas quando vem um momento da dificuldade, um momento do estresse, um momento da ansiedade, porque o próprio tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que, se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, a gente é levado para o caminho da ansiedade, para o caminho da depressão. Os psiquiatras estão com as agendas lotadas, porque o nível de ansiedade e de depressão está muito elevado, e não só no Brasil, isso é no mundo inteiro, pelos tempos que nós estamos vivendo. Porque de alguma maneira, nós estamos permitindo que essa ansiedade entre e faça morada em nossos corações. Eu sei que isso não é tão simples quanto parece, e eu entendo isso. E se você está passando por um processo desse, junto com um psicólogo, um psiquiatra, que você continue, mas que hoje você possa entender que fica mais fácil quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade. É abrir o coração a Deus e falar com ele, dizendo: Pai, toma conta de mim, toma conta da minha vida, toma conta daquilo que me está trazendo preocupação, de preocupações que nós temos por causa do futuro, ou às vezes porque o nosso pensamento está muito no passado. Poxa, naquela época lá atrás é que era bom.
Poxa, se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, eu estaria muito melhor hoje. E isso nos leva a um processo de depressão quando se fica muito preso no passado. E a ansiedade vem pela preocupação extrema do futuro. Então são duas coisas que nos afligem no dia a dia. E o que nós temos que fazer é entender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar o nosso Deus em oração e viver essa palavra. Porque a cura está na palavra, está na presença, está em a gente saber que nós temos um Deus que tudo pode e nós não somos órfãos. Nós temos um Deus que tudo pode. Verso 3 diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E lá no Salmo 119, versículo 168 diz: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Deus nos guiará em caminhos retos, por causa do nome dEle, por causa da fidelidade dEle à sua palavra. Muitas vezes nós queremos trilhar os nossos próprios caminhos, fazendo aquilo que achamos que é o certo, aquilo que acreditamos que é o melhor a fazer. Muitas vezes nos alicerçamos no nosso próprio conhecimento, na nossa experiência de vida, e queremos fazer a coisa do nosso jeito, da nossa maneira, e em 100% das vezes, eu digo isso, não dá certo, a menos que a gente pare e peça ao Senhor a sabedoria e o direcionamento dEle. Que eu tenho orado sempre para que Deus dê sabedoria para que eu tome as decisões certas. Que Deus dê sabedoria a você para que você tome as decisões certas. Porque muitas vezes nós nem sabemos qual é a decisão certa, mas Ele sabe. E nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e admitir perante o Senhor que nós precisamos dEle. Seja para coisas grandes, seja para coisas pequenas, nós precisamos do nosso Deus. O verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí eu fui lá para Salmos 91, versículo 1 e 2, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A gente precisa entender esse descanso. É no momento da tribulação, é no momento difícil, um momento desafiador, que nós temos que aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor não significa que vou ficar dormindo o dia inteiro e a noite toda em casa e deixar que Deus faça tudo. Descansar no Senhor é fazer aquilo que está nas suas mãos, fazer debaixo da orientação dEle. Ore ao Senhor e Ele vai responder a sua oração. Ore ao Senhor e Ele vai colocar no seu coração o caminho certo a seguir. Nós precisamos ter essa comunhão íntima com o nosso Deus. E o verso 5 diz: unges-me a cabeça com óleo. Eu fui um pouco mais, me aprofundar um pouquinho nesse pequeno versículo. Por que que o pastor tinha o costume de ungir a cabeça das ovelhas com óleo? Porque normalmente no pasto, no lugar onde elas estão, existem moscas, carrapatos, insetos, e esses insetos atacavam principalmente a cabeça das ovelhas. E algumas espécies de moscas, elas depositam ovos nas narinas das ovelhas, e esses ovos depois se eclodem, e aquele verme vai para o cérebro das ovelhas, e a dor é tão intensa que a ovelha ela corre e bate com a cabeça na pedra
para tentar se livrar daquela dor. E ela começa a bater a cabeça na pedra por causa da dor que ela sente devido a esse verme colocado ali por uma mosca. Então o óleo é aplicado para que esses insetos não fiquem depositando esses ovos nas narinas das ovelhas. E mais do que isso ainda, o óleo ele cria uma barreira protetora, impedindo que elas se firam, tentando se livrar da dor. O óleo também ajuda a cicatrizar feridas, a hidratar a pele e impedir infecções. Com menos inseto e desconforto, as ovelhas ficam calmas, se alimentam melhor e permanecem próximas do rebanho. Então, essa unção com óleo, ela tem um significado de proteção, de defesa, de cuidado, de segurança. E para que a gente vença os dias maus que estamos vivendo, queridos, nós precisamos estar debaixo dessa unção, debaixo da forte mão poderosa do nosso Deus, ter íntima comunhão com o Espírito Santo, para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas que se levantam a cada dia. Na internet está cheio deles. Precisamos estar debaixo dessa unção protetora do nosso Deus para que a gente consiga vencer esses dias que nós estamos vivendo. E hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo com que nós estamos nos alimentando. Não apenas alimento físico, esse também. Mas aquilo que você alimenta seu cérebro. Através das redes sociais, através dos vídeos que você assiste pelo YouTube. Tem muita coisa boa na internet, mas você precisa filtrar aquilo. E principalmente aqueles que têm filhos pequenos, adolescentes, pré-adolescentes. Você como pai e mãe, precisa ter a responsabilidade sobre o seu filho e saber exatamente o que ele está vendo, o que ele está assistindo na internet. Está cheio de servo de Satanás, usando os meios das redes para aliciar seu filho. É sua responsabilidade, nossa responsabilidade, educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E saber o que eles estão assistindo e saber se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Hoje em dia tem desenhos animados para crianças, com coisas terríveis inseridas ali dentro. Porque a ideia é pegar as crianças enquanto são crianças mesmo. E já ir inserindo essas coisas ruins, através de um desenho que você olha e vê, olha que bonitinho, tão infantil, tão inocente. Não tem nada de inocente. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos, entendendo que eles são heranças que Deus depositou em nossas mãos para que nós possamos cuidar deles e levá-los à plenitude de nosso Senhor Jesus. No versículo 6 diz, é o último versículo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas para que nós possamos viver as bênçãos desse Salmo 23, nós precisamos nos atentar às primeiras palavras desse Salmo. O Senhor é meu pastor. Isso me leva lá para Deuteronômio 28, que o Senhor fala que se o meu povo for obediente à minha palavra, então essas bênçãos te acompanharão. E o segredo está na obediência, em construirmos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, puro e verdadeiro, viver na dependência dEle, e buscar a presença dEle a cada dia em oração, leitura da palavra, e buscando praticar a palavra que nós lemos, porque isso é viver, isso é ser o povo de Deus. Há uma luta para isso? Claro que há uma luta. A gente precisa vencer a nossa carne,
para que durante o nosso dia a gente consiga um tempo para orar ao Senhor, para ler e meditar na palavra, porque não é só uma leitura religiosa. O pastor falou que eu tenho que ler, então eu vou ler aqui 2 versículos, beleza, já li, resolvido, já fiz a minha parte hoje, eu li a Bíblia, estou lendo a Bíblia todos os dias, mas dessa forma. Nós temos que ler a palavra e buscar de Deus a revelação daquela palavra para a nossa vida. O que essa palavra, Senhor, está falando comigo, o que o Senhor está falando comigo, através da sua palavra. Isso é relacionamento. Isso é intimidade com Deus. É saber que Ele está conosco. Deus quer essa intimidade. Deus nos criou para isso. Lembra lá atrás, quando Ele criou Adão e Eva? Ele tinha intimidade, todos os dias Deus aparecia para eles. Porque Deus criou o ser humano não para que ele faça coisas para Deus, mas Ele criou o ser humano para que nós tivéssemos intimidade com Ele. E muitas vezes nós nos assoberbamos com tanta coisa, com a agenda cheia, com um monte de coisa que nós fazemos, achando que estamos até agradando a Deus com tudo aquilo, e o que Deus quer de nós é apenas um tempo, para que você fale com Ele, agradeça a Ele, fale das suas necessidades, coloque em oração as suas necessidades, mas não esqueça de agradecer a Ele. Agradecer a Ele porque você pode respirar. Outro dia eu estava passando ali no São Luís, próximo da hora do almoço, e eu vi, quase sempre acontece, eu vejo, hoje eu acho que tinha uns 8, ali tem um Instituto dos Cegos, e eles saem com as bengalinhas para atravessar a rua e esperando o ônibus. E eu sempre oro por eles, eu sou movido para orar por eles. E eu falo, Deus, obrigado por eu poder enxergar. Obrigado por eu poder estar dirigindo o meu carro. Obrigado por eu estar bem, estar aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não podem estar por alguma razão, por algum problema de saúde, né? E muitas vezes nós somos tão ingratos, porque a gente só olha para aquilo que nós não temos e queremos conquistar. Nada errado com isso, você ter sonhos e buscar realizar esses sonhos. Mas nos esquecemos de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que Ele tem nos dado. E eu creio que a principal gratidão tem que ser sempre pelo nosso Senhor Jesus, que se entregou na cruz por amor a nós. Como disse o pastor Ayrton aqui, quando ainda éramos inimigos de Deus. E por ter o nosso nome escrito e registrado no livro da vida do Senhor, através de Jesus. Que o eterno Deus tem verdadeiramente sido o seu pastor? Então significa que se a resposta que você está dando para essa pergunta é sim, Ele é o meu pastor. Então, se Deus é o nosso pastor, nós somos ovelhas. E a ovelha obedece à voz do pastor. Ela reconhece a voz do seu pastor e obedece à voz do seu pastor. E a segunda pergunta é, você tem obedecido ao seu pastor? Você tem falado com Deus? Tem tido um diálogo com Ele? Porque eu falo com Deus. E Ele fala comigo através da palavra dEle. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, porque a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque e nessa pessoa havia um grande... me fugiu a palavra, mas uma grande vontade de ouvir Deus falar. E eu falei com ele, bom, mas Deus fala através da palavra. Não, mas não está entendendo, eu gosto de ir naqueles cultos, sabe, que Deus usa e fala e tal. Inclusive eu fui numa igreja que gostei demais, culto avivado, todo mundo pulando. E nada contra isso, irmãos, se for na unção do Espírito.
Mas cuidado com os falsos profetas. E ele falou, e lá tinha uma pessoa que ele profetizava o seu RG. Eu fiquei pensando assim, por que Deus, o Todo-Poderoso, vai querer falar para mim uma coisa que eu já sei? Eu sei o meu RG de cor, talvez você não sabe o seu, olha na identidade, está aí. Aí eu falei, meu Deus, eu admiro essa vontade, mas por causa dessa vontade desenfreada, muitas vezes as pessoas são levadas a falsos profetas. E isso é terrível. Eu acredito em profecia. Deus me deu, e humildemente eu digo isso, o dom profético. Mas foram raríssimas vezes. Aconteceu, mas foram raras vezes que Deus me deu uma profecia direta para alguém. Já aconteceu, testificou. Mas isso não acontece todos os dias. Isso não acontece em todo culto. Isso é raro, porque a vontade é dele. E eu tenho muito temor do Senhor, porque na palavra diz, ai daquele que diz, o Senhor disse quando Deus não disse. Que Deus tenha misericórdia desses homens e que eles se arrependam. Mas cuidado você quer ouvir a voz de Deus? Abra essa palavra. Se um dia Deus quiser usar alguém para falar com você, algo específico, não precisa você correr atrás do profeta. O profeta vai atrás de você e te dá a palavra. E você vai poder testificar aquilo no teu espírito. E se ele for um homem de Deus, ele não vai dizer o teu RG, o teu CPF. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Queridos, a última pergunta que eu tenho é, vamos pegar no pessoal, as minhas atitudes revelam que eu tenho intimidade com o meu pastor, com Deus? Como eu estou agindo? Não aqui dentro, quando a gente sai lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. As suas atitudes revelam que você é íntimo do seu pastor? Ou está faltando alguma coisa? Ou será que talvez você está vivendo aquele momento onde parece que Deus está distante de você? Isso já aconteceu comigo. A gente está numa situação tão intensa, com problemas tão sérios para resolver. Você sabe que Deus, que Ele existe, que Ele é o Todo-Poderoso, mas parece que Ele não está comigo. Eu já passei por uma situação assim. E parece que você está sozinho, porque só parece. Mas aí você começa a dar vazão a isso e o inimigo vem e fica soprando para você mesmo. Deus tem muita coisa para fazer, Ele não está preocupado contigo. Ele está ocupado abençoando o teu irmão, você não. Sabe por quê? Porque você fez isso, porque você pecou lá, porque você fez não sei o quê. E o apelo que eu quero fazer nessa noite é que se você estiver vivendo uma situação na qual você se sente distante de Deus, saiba que isso é um sentimento humano e qualquer pessoa pode ter isso, porque nós somos humanos. Mas a palavra para você é, Deus está perto. A presença dEle não vai te faltar.